Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, o PSD apresenta um conjunto de propostas de alteração na área da saúde que, sem aumentar a despesa ou reduzir a receita, garantem um acesso mais atempado e equitativo dos portugueses aos serviços de saúde que necessitam. É para todos evidente que a governação socialista dos últimos 4 anos agravou o problema da falta de acesso aos serviços do Serviço Nacional de Saúde, que é a marca da governação falhada do Partido Socialista na área da saúde. Tendo consciência do seu falhanço, o Governo veio anunciar que agora a saúde seria a prioridade. Mas a UTAU já confirmou que o Governo enganou os portugueses, pois as transferências para o SNS previstas para 2020 serão inferiores às efetivamente realizadas em 2019. Para o Governo e para os partidos da extrema-esquerda que o apoiam, nada disto é problema, não fossem aprovar o 5º Orçamento Socialista. Para o sectarismo ideológico da esquerda, o que interessa é o culto do Estado e não o serviço às pessoas. É por isso que não se importam de aumentar a despesa com o Hospital de Braga em 33 milhões de euros por ano, um aumento de 18%, sem qualquer ganho na qualidade e na quantidade dos serviços prestados, só para transferir o hospital para a gestão pública e acabar com as PPP por razões ideológicas. Aumentar os custos para satisfazer os dogmas não é o programa do PSD. O programa do PSD tem como motivação as pessoas e, na saúde, um sistema centrado no cidadão. Por isso propomos a contratualização com entidades do setor social e privado para a gestão de unidades do SNS e para a prestação de cuidados de saúde, sempre que essa opção corresponda a uma mais-valia para os utentes e a uma vantagem para o erário público. Porquê gastar mais recursos quando se pode ter a mesma qualidade com menos custos para o Estado? Por exemplo, se os 18% poupados com a gestão privada no Hospital de Braga fossem aplicados em apenas 10% da rede hospitalar, o SNS teria mais 100 milhões de euros para melhorar os serviços prestados aos portugueses. Tal poupança permitiria construir novos e mais eficientes hospitais para substituir aqueles que há mais de uma década precisam de ser substituídos. Tal poupança permitiria também reduzir o tempo de espera dos utentes do SNS através do alargamento do atual regime dos vales de cirurgia às consultas de especialidade e aos exames. Tal poupança permitiria ainda alcançar a meta que o Governo sempre anuncia, sempre promete, mas nunca cumpre: atribuir o médico de família a todos os utentes do SNS através da contratualização de médicos privados e do SF modelo C. São estas algumas das propostas do PSD para a área da saúde. E, Sr. Secretário de Estado, não vale a pena repetir a lenga-lenga da responsabilidade do PSD. As propostas do PSD não aumentam a despesa, aumentam a qualidade e o acesso dos cidadãos à saúde. É o Governo e os partidos que o apoiam que, por conceitos ideológicos, causam o degradar do SNS e o aumento da despesa.